Fala, minha rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí com mais um episódio do Mesa de Bar, esse quadro do Clube do Fute aí que fala de forma descontraída aí, conversa entre amigos. Já expliquei em outras ocasiões, a proposta é estarmos de fato numa mesa de bar, tomando uma cerveja, batendo um papo, mas em tempos de pandemia, cá estamos à distância, né? Pela videoconferência. Beleza? Hoje a gente traz um tema muito bacana, uma discussão aqui, porque a gente teve aí recentemente o retorno do Fred, Corinthians querendo repatriar o Jô, Thiago Silva está ventilando o nome dele nas Laranjeiras, que é a ideia do retorno do ídolo, né? O momento atual do futebol brasileiro, por questões econômicas, ele não consegue mais repatriar ídolos no auge, né? Normalmente os ídolos retornam já em fim de carreira e tudo. E o debate hoje é em relação a isso. Será que é sempre positivo o ídolo voltar, independente do momento da carreira que ele retorna? Ou muitas vezes esse retorno acaba sendo negativo? Enfim, queria ouvir muito a opinião de cada um de vocês. Temos aqui hoje Josélio, Matheus e o Et para falar a respeito do tema. Então, primeiramente, obrigado pela presença e queria ouvir a opinião de vocês já nas considerações iniciais. Se tivesse que responder assim de maneira objetiva, o retorno de um ídolo é sempre positivo ou tem algumas exceções? Enfim, qual a opinião de vocês? Vamos lá. Posso então? Vai lá, José, começa então. Então vamos lá, eu vou falar rapidinho aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Matheus está ali com a razão da nossa vida, né, Matheus? Então, eu acho que é válido. Primeiro ponto, ok? Eu acho que o ídolo voltar é sempre válido. Só que na maioria das vezes, os clubes repatriam esses ídolos aí como escudo. Na maioria das vezes, a gestão é péssima, o ambiente é péssimo e eles usam, a gente discutiu num programa passado a influência da política. E essas contratações são mais políticas do que esportivas, né? Isso aqui é triste. Olha a influência da política para ser um escudo do ambiente político do clube. E às vezes a discussão nem é técnica. Por exemplo, o Fluminense hoje estivesse pensando em ser campeão, ele não contrataria o Fred. Ok? Nada contra, foi um artilheiro absurdo, um grande jogador, mas não está numa curva final de carreira. Então, assim, é uma contratação o quê? Política. Ok? Então, assim, eu sou a favor, eu acho que o ídolo tem que jogar no clube que ele se identifica mesmo. Mas é uma decisão política, uma contratação política e não técnica. Salve, galera. Posso falar? Vai lá. Posso, Ed? Olha só, Matheus, galera. Em primeiro lugar, boa noite, boa tarde, bom dia aos espectadores, aos meus queridos pós-atletas que estão aqui hoje de novo, participando. Eu fiz questão de trazer a Alice para ver se, de repente, amanhã eu me torno ídolo de alguém. Porque eu vejo como algo meio perigoso, que eu acho que é uma temática, ela está concordando, é o seguinte, a banalização do ídolo. Porque hoje, quando a gente fala em ídolo, né, tá ficando meio complicado você falar o que é ser ídolo. Mas eu enxergo como algo positivo. O problema, que eu tô vendo aí o Josélio, né, com uma camisa emblemática, e de certa forma você fala assim, bom, quais são os ídolos? Até brinquei antes da nossa gravação aqui, perguntando ao Ed qual seria o grande ídolo que ele tem. Se a gente for parar para pensar, a gente enquanto flamenguista aqui, qual seria o nosso ídolo? Repatriar qual ídolo? Você pensa bem, o que seria? Qual seria o nosso último ídolo que foi repatriado, né? Mas, assim, eu também vejo como algo positivo, mas temeroso, como o Josélio falou, em relação a uma manobra política, de você apagar incêndio, de você, às vezes, endividar um clube. É engraçado uma pontuação rápida aqui, o caso do Tardelli, né? Quando o presidente do Atlético fala, não, o Tardelli está velho. Aí a torcida toda reclama e logo depois o Tardelli aparece no Atlético Mineiro. Será que ele é tão ídolo assim? Como que se fala, como que se constrói o ídolo no Brasil? Mas eu vejo dessa maneira. E aí, Et, o São Paulo faz muito isso, né? Faz bastante. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Então, eu vejo também muito nesse sentido que o Josélio comentou, né?
diretorias de clubes usam muito isso. São Paulo, Leco, então, usou muito isso aí para poder apagar fogo, né? De problemas internos. E eu vejo um lado positivo nessas vindas de ídolo, que normalmente ele traz muita torcida, né? E acaba trazendo receitas para o clube. Mas em termos de futebol, em termos de resultado dentro de campo, eu já acho negativo. A maioria das vezes o cara já vem no final da carreira, já não está produzindo o que ele produzia e pela bagagem que ele tem, vem com um salário exorbitante. Então, no final das contas, eu não vejo no futebol essa vantagem toda aí de trazer, não. Pois é. Acho que o Josélio falou e ele mudou a minha opinião que eu pensava no início do programa. Porque eu tenho, para mim, uma referência que talvez o meu maior ídolo da infância assim, no futebol, foi muito, muito, muito forte a relação de idolatria que eu tinha, era o Sávio, no Flamengo. Assim, eu era moleque, jogava bola, eu era o Sávio. Eu sempre queria ser o Sávio. O Sávio era o Deus para mim. E aí, cara, quando o Sávio vai para o Real Madrid, ele fica muitos anos na Europa e tudo. E o Flamengo repatria o Sávio, cara. Porra, aquilo para mim foi um negócio que... Acho que o Matheus estava junto, a gente foi ver o jogo do retorno dele lá no Chico. E aí o Sávio voltou, foi aquele sonho assim, e assim... Porra, foi um retorno broxante, porque o grande problema é a expectativa que o ídolo gera. E que o momento do retorno, quando é no declínio, igual o Ed falou, ele não consegue suprir essa expectativa. E aí eles deixam uma última imagem negativa. Talvez quem conseguiu fazer diferente disso foi o Petkovic, né, nos últimos tempos. Exatamente. Aí. Mas eu mudei minha opinião no sentido, porque eu tinha muito isso na minha cabeça e falando, pô, eu não sei se é tão positivo. Mas, no fundo, o Josélio falou assim, é positivo. Ele deixa de ser porque politiza o retorno do ídolo. Se o retorno do ídolo fosse uma homenagem, por exemplo, se o Hernanes volta para o São Paulo para falar assim, pô, ele vai fazer parte de um projeto aqui, mas ele não veio para ser uma parte fundamental do time para ser campeão. Salvador da pátria, né? Exato. Só que eles trazem o Hernanes e fazem daquilo uma publicidade como se estivesse trazendo o Hernanes lá de trás. Exatamente. Isso é que é ruim, cara. O problema é a expectativa gerada, né? Não gerada, exatamente. Por exemplo, a gente não chegou a ver o Zico no auge. Qual a imagem que a gente tem do Zico? Arrebentando, metendo gol pra cacete. Imagine se a gente tivesse o poder, uma varinha de condão, e falar assim, ó, quem que você quer jogando no Flamengo hoje? O Zico. Só que não é mais aquele Zico. Acaba que torna o ídolo um pouco menor. Menor, é isso aí. Qual foi o ídolo? Qual foi o ídolo, de fato, que arrebentou numa volta dele no segundo? Nenhum, cara. E aí eu vou ter que elogiar um cara que no retorno foi inteligente para fazer esse retorno. Foi o Juninho Pernambucano. Quando ele retorna, ele fala, não, eu estou retornando porque eu quero encerrar minha carreira no Vasco. Aí ele tinha um salário simbólico, né, que era praticamente inexistente. Então, assim, ele não gerou expectativa. Então, assim, ele não... tanto que tem muita gente que olha e fala, julgou, porque a expectativa estava aqui. Mas se a expectativa fosse o Juninho que saiu do Vasco, iam se decepcionar, né? Então, eu acho que... Muito dessa questão salarial também, né? Que se ele vem também com um salário muito lá em cima, exatamente. Isso também causa uma frustração grande no torcedor, né? O cara exatamente, olha, como foi o tantos Hernanes. mil para esse cara, o Pato, o Daniel né? Alves Que não é ídolo. Agora. Mas o Daniel Alves, que é ídolo nacional, patamar. né? Você contrata um ídolo nacional, mas já em fim de carreira, cria a expectativa do São Paulino lá no alto. O Daniel Alves tem jogado muito bem, mas a maioria ainda critica ele, porque criou-se uma expectativa acima do... Mas aí que tá, o Daniel Alves é um ídolo de São Paulo? Não, ele é um ídolo nacional. Nacional, né? E aí, identificado com São Paulo, que ele sempre se declarou São Paulino, né? É uma outra discussão que eu acho muito pertinente a hora de discutir, é a questão de ser ídolo. Pois é. Hoje em dia, a carência é tão grande que, por exemplo, o Jorge Jesus, em 6 meses, ele é considerado um ídolo do Flamengo. Eu acho muito pouco tempo o camarada ser considerado um ídolo, porque banaliza aquele que é ídolo de fato, cara. Então, mas aí... o Gabigol, né? Você pensa, o Gabigol é ídolo no Santos.
e de repente se torna ídolo no Flamengo. Então, essa idolatria, igual você falou, é muito efêmera, é muito rápida para se Mas eu acho que vai além, tá, Matheus? Eu acho que vai além. Eu acho que existe um negócio intangível nesse negócio aí que você não consegue, cara. Você não tem como medir, não. O Gabigol, ele já tinha uma relação diferente com a torcida do Flamengo muito antes de ser campeão. Muito antes. Sim. Com o Abel Braga ainda, ele já tinha uma relação ali diferente, cara. O Gabigol e o Jorge Jesus, vocês não acham que eles são duas peças no Flamengo que sabem usar o marketing? Exatamente. Demais. Tanto o Jorge Jesus, eu acho, além dele ser muito bom, eu acho ele um marqueteiro absurdo, cara. Absurdo, ele entende. E eu já vi entrevistas de pessoas que convivem que falam assim, cara, e ele faz isso, não é só lá no campo, não. Ele faz em todo lugar. Ele sai para jantar. A gente teve uma participação do Giotti aqui falando que ele está no restaurante e ele pega as crianças. Ele faz, se é que é, a gente pode dizer que é um personagem, esse personagem é o tempo todo, cara. E ele conquista mesmo a galera. Eu acho que é um ótimo tema. Quem são os grandes ídolos? Do São Paulo, quem são os grandes ídolos, Herbert? De jogador, tem o Careca, o Rogério Ceni. Eu, particularmente, gosto, mas ele não está encaixado aí tanto nesse patamar. O Luiz Fabiano, o Raí, né? Com certeza foi um grande... O Raí voltou a jogar mais velho? Voltou, né? Voltou e voltou bem. E foi campeão, né? Voltou foi bem. Campeão. O Raí, cara, eles falam que o Raí, ele é o jogador mais decisivo da história do São Paulo. Ele muda o São Paulo de patamar, né? Porque ele decide todas as finais da Libertadores, Mundial e tal. Então, tem o antes e depois do Raí. Sim. Músculo. É engraçado o Adriano no Flamengo, que sai escorraçado, de repente volta e se torna ele. Você vê como é que também a gente... a nossa base, ela é maltratada e depois volta como ídolo. Mas no caso, por exemplo... pode falar. Não, porque só do Didico que você falou, é porque o Didico é um personagem, cara. Porque o Adriano, a maneira que ele sai em 2010 era pra torcida ser magoada com ele. Claro. Mas só que ele é o boa praça, né? O cara... Acho que o Brasil inteiro ama o Didico, né, cara? É ídolo. E nessa questão do marketing aí, né, com a torcida, o Gabigol, para mim, é o rei deles, né? Porque rapidamente ele conquistou a torcida do Flamengo, muito que o cara ia lá, abraçava a torcida lá na escadinha, né? Pô, ele não fazia nada no jogo, mas de repente ele dava uma corrida, dava um carrinho e saía todo levantando o braço, e é tudo que a torcida do Flamengo gosta, né? Mas, olha, então, isso aí do acabou Gabigol... caindo no gosto da torcida muito rápido. Mas falar que o Gabigol, né, é um ídolo no Flamengo, eu acho que ainda não. Pelo menos pela história do Flamengo, pelos jogadores que o Flamengo já revelou e já teve como ídolo, não posso dizer que o Gabigol é um ídolo do Flamengo. Mas ele é um cara que o marketing dele é muito inteligente, cara. Você vê que ele estudou o Flamengo. A maneira dele jogar no Flamengo não tem nada a ver com a maneira que ele jogava no Santos, cara. Sim, quando ele veio, o José ele vai lembrar. Eu falava assim, cara, não vai dar certo. É um cara meio preguiçoso, marrento, não sei. Você falava. Olha os jogos do Santos. Você vê que ele é o cara que só gosta de jogar com a bola, não jogava muito sem a bola. Tá certo que assim, eu não tinha visto ele no estádio. E ver no estádio é completamente diferente. Hoje, vendo ele no estádio, cara, o Gabigol se movimenta o jogo inteiro, sem parar. Você acha ele um ídolo do Flamengo? Cara, aí eu acho que não é nem questão de achar. Assim, ele é. Se ele sair hoje, ele tá na história como um dos grandes. Não é achar. Ele é um cara, ele é um moleque muito esperto. Pesquisas de relevância grande com a torcida do Flamengo. Ele já foi eleito o maior ídolo pós-Zico. Pra você ter noção. Ele tá à frente de Adriano, Petkovic, Júlio César, uma galera toda. Mas você acha o quê? Você acha que realmente tá? Eu acho que tá, cara. Eu acho que tá. Eu não acho, não. Vai depender muito da forma que ele sai e tudo. Mas hoje, ele tá. Dependendo do que ele fizer esse ano aí. Se ele faz uma temporada parecida com a do ano passado e o Flamengo ganha algo parecido com o que ganhou, e ele vai para um time grande da Europa, fica por lá e tal, e depois volta para encerrar a carreira,
Eu acho que ele fica entre os maiores da história. Já que a gente está falando sobre idolatria, pensa no caso do Romário. Ele é ídolo do Flamengo, é ídolo do Vasco, do Fluminense nem tanto. Mas, assim, por exemplo, eu acho que ele é o último grande ídolo que consegue agradar torcidas. Eu acho que diferentes. o Romário só é ídolo pela seleção, cara. Eu não acho que o vascaína tem o Romário como grande ídolo, o flamenguista não tem ele como grande ídolo no clube. Mas todos têm ele como grande ídolo pela seleção. Entendeu? Ah, será? No Flamengo, se eu falar em Romário, eu já vejo ele de amarelo, cara. Eu não vejo ele de vermelho e preto. Ô, Rafael, ele jogou muito no Flamengo, cara. Jogou, cara, mas aí a forma que ele sai, não conseguiu títulos relevantes. Você tem uma série de fatores. Pois é. Vamos deixar isso para o próximo tema, então. Como se mede um ídolo? Vamos fazer esse? Sim, claro. Boa pauta. E aí é até bom que a gente dá uma pesquisada durante a semana de critérios que a gente pode utilizar aí. Eu acho que vai dar boa pauta até para mais de um episódio. Fazer uma sériezinha aí de ídolos. Aí a gente vai passando por clubes. Acho que vai ser uma ideia legal. Isso é bacana. Essa ideia é bacana. Vamos fazer. Porque realmente é difícil você medir isso, né, cara? Por exemplo, você acha que o Luiz Fabiano, quando ele volta, ele aumenta ou diminui enquanto ídolo de São Paulo? E aí ele diminuiu, né? É o que eu acho, cara. A maioria que volta na expectativa. Ele não voltou tão bem. E a forma também que saiu, né? Os problemas, acabou queimando um pouco isso. Grande parte volta ou por uma decisão política do clube, que é um escudo político, ou o clube se sente obrigado a acolher o cara. É por dois motivos. Cara, não é técnico. Por exemplo, contratar o Fred hoje não pode ser uma decisão técnica. Não é técnica. Teve um ano... Não pode ser uma decisão técnica. E é o que eu tô falando, cara. O torcedor do Fluminense fica feliz. Porque as lembranças que ele tem é do Fred. Aí o que vai acontecer? Pela forma que isso está sendo conduzido, durante a temporada, o Fred vai diminuir de tamanho pro tricolor. Aí vem aquele trechinho, né? Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade. Quer dizer, é isso aí. Pro futebol romântico, é óbvio que você quer ver o Fred no Fluminense, cara. É óbvio. Porque aí, pô, o tricolor tá sonhando com um time com o Thiago Silva, Egídio, Hudson, Nenê, Ganso e Fred. Porra, não vai, gente. Mas agora, Ronaldinho, se você pensar bem, se o Thiago Silva realmente vier, se o Ronaldinho, se o Thiago Silva realmente vier, ele se consolida como ídolo. Aí realmente pro Fluminense é muito bom você construir ídolo mesmo. Porque ele tá num nível bom. Então, né? E aí eu também acho que é uma pauta que a gente pode discutir o quanto que jogador lá de fora volta e deita no Brasil, como é que o nosso nível tá fraco, né? Todo mundo não dá certo lá. Mas sabe qual que é o meu medo, Matheus? O Thiago Silva é titular no PSG ainda, pô. Mas ele não joga sempre, cara. Ele machuca muito. Então, quando ele vem pro Brasil, nos campos que joga aqui, a tendência é que isso piore. Aí você imagina ele voltando, salário alto, não vai voltar com salário baixo. Aí joga pouco, machuca, tananã. O que vai acontecer no final das contas? Vai diminuir de tamanho também, cara. É foda. Não é fácil essa decisão, não. E, assim, essa análise que ele está voltando, se voltar, vai voltar bem, ela é meio subjetiva, porque ele está bem num time bom, né? Você jogar num time bom é mais fácil, né? É mais fácil. Agora, você jogar com uns caneludos aí, Egídio da vida, porra, o cara tá fudido. Aqui, é onde eu te falo que a nossa paixão ela não tem nada de racional. Até pouco tempo atrás... Existia rubro-negro pedindo para o Adriano jogar ainda, cara. Quer dizer, a gente é apaixonado mesmo, não tem jeito. Enquanto não ganhou um título, não pararam. Ano passado, quando foi campeão da Libertadores, que acho que parou com esse negócio de Adriano, que até 2018 ainda pedi. Lembra do Matheus? A raiva que a gente ficou do Juan quando prefere o Inter ao Flamengo, a gente passou até hoje. Ele vem, assim, você vê que ele já vem bem preparado, claro. A ideia de toda a história, mas há uma raiva. Eu joguei futevôlei com ele quando ele estava de férias, decidindo para onde ele ia. Ele falou para mim que não ia para o Flamengo. Ele falou, não dá para ir, cara. Porque era na época da Patrícia, né? Sim. Assim, ele falou, cara, não dá para ir. O Flamengo tá muito zoado. Né? A gente pediu que ele ia para lá e tal. Olha o Lobby como é que saiu do Corinthians agora. O Lobby tá saindo na janela para vir o jogo. Então, olha o que tá acontecendo.
ídolo. Pois é. Você trocar o Lopes por Jô, né, cara? O Lopes indo embora pra Rússia. E o Jô tá malzaço lá fora. Mal, muito mal. É só política. E aí o Corinthians acha que é aquele Jô, né? É. No fundo, cara, acho que o debate foi bem produtivo, porque foi alinhando, e a gente chegou num ponto comum que é, infelizmente, o retorno dos ídolos é muito mais por política do que por decisão técnica de montagem de time, proposta de jogo e tudo mais. E isso, o negócio é bom. O próprio ídolo tinha que entender isso para não fazer parte, porque ele se diminui, ele se permite diminuir enquanto ídolo do clube. Né? É uma pena. Isso é verdade. Mas bom demais, galera. Ó, brigadaço. Se gostou do vídeo, deixa o likezinho aí pra gente, maroto. Inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, Só abração. tem ídolo na mesa aí, meus ídolos aí, galera. Abraço a todos. Só ídolo. Vou dar uma corrida agora. Boa, boa. Valeu. Ah.